aqui está nosso alerta de spoiler para ninguém encher nosso saco depois. Quem não assistiu os filmes, Pode sair. Vamos lá, nossos integrantes, nossos agentes do nosso grupo: o Arthur Vantiboa, o Euclides, o Johnny, eu e o Yuri. Sim, mas o cara aqui. Qual? O último? É o É o Fabiano, não. Fabiano, Sandro mais Fabiano, Cantor sertanejo. É muito parecido, a gente entende. Vamos lá. Tá, então, como vocês viram, o nosso trabalho vai ser sobre o universo da Marvel. E eu fiquei com o Homem de Ferro. E pra falar dele, assistindo o filme, eu peguei nesses pontos aqui que eu acho que é o que estava mais relacionado. E eu pude ver que durante o filme, os vilões pegam as armas lá, a armadura dele, e desmonta toda a armadura para criar um outro robô, vilão, baseado em engenharia reversa. E engenharia reversa é isso, você pegar uma máquina, desmontar ela e refazer ela de novo, porque isso te garante um custo mais barato, já que você não vai ter patentes e várias outras burocracias. As patentes, elas te garantem o direito de propriedade de uma pessoa não pegar o seu produto e produzir aquilo de uma forma mais barata. Tem a China aqui, eu coloquei a China porque hoje a China eu acho que é o que mais copia produtos aí no mundo. Você tem uma ideia maravilhosa. No dia que eu fui pesquisar, o cara ele tinha feito uma capinha de celular com um pau de selfie. E ele bolou essa ideia toda e antes dele colocar a ideia no mercado, um chinês já tinha ido lá e já tinha lançado no AliExpress. Então, foi foda. Consegui relacionar também com a corrida armamentista, porque durante o filme todo lá a gente vê uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eles investindo muito em poderio militar. E aqui no final eu relacionei com Elon Musk. O Elon Musk, para quem não conhece, ele é o dono da Tesla e da SpaceX, que é uma empresa, uma agência espacial. E eu achei ele muito relacionado com o Tony Stark, porque ambos têm empresas relacionadas a poder militar. Tanto que no filme o Elon Musk aparece, pode passar. Nessa cena aqui do filme, o Elon Musk aparece conversando aqui com o Tony Stark. E o Tony Stark foi baseado no Elon Musk desde o primeiro filme. E ambos investem também em campanhas filantrópicas, são muito parecidos mesmo. Pode passar. E aqui no final ele privatiza a paz mundial. É isso, gente. Homem de Ferro. Bom, minha parte ficou com o Capitão América. Primeiramente eu tinha pensado, né, que eu vou extrair do Capitão América sobre alguma história do pensamento econômico, mas até que foi bem interessante. O Capitão América, ele não foi escolhido Capitão América com base em outros atributos que não sejam um atributo moral. Foi toda a parte que a gente pegou desde o início, Platão, Aristóteles, escolásticos, tudo tinha uma base moral para que ele se tornasse o Capitão América. E toda essa base moral de individualismo, de liberdade, é o que tem desenrolado a trama do filme, que já tem a organização Hydra, e eles estão na Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Então isso tem toda essa luta pela liberdade já no filme da guerra, que até culmina no nascimento da SHIELD contra a Hydra, e a gente vai explicando mais sobre o assunto no decorrer do trabalho. Então, na verdade, essa parte inicial é basicamente isso, bem focado nos atributos morais. Não foi escolhido Capitão América pelas madeixas bonitas do nosso Euclides, por ser o coreiro da capricho igual o nosso Johnny, pela barba bonita do Reinaldo, por ser maçudo,
no nosso Ceará ou ter um bigode bonito. É mais um atributo moral mesmo. Passar. Ser um homem bonito, né? Chris Evans, maravilhoso. E esse homem bonito está muito relacionado com a SHIELD. A SHIELD é uma organização supranacional, trazendo um pouco da nossa realidade. Ela seria vinculada à ONU e à OTAN. Seria, na verdade, até o conselho dela é escolhido pela própria ONU. Ela é financiada basicamente pelos Estados Unidos e pelas indústrias do Estado, que são as indústrias do Homem de Ferro. O pai dele foi até um dos signatários dessa organização. E ela começa com um foco muito importante, que é acabar com a Hydra. A Hydra é uma instituição que eu vou falar um pouco mais no próximo slide, mas o foco inicial dela é isso, é o combate ao terror, o combate a qualquer organização que venha a pôr em xeque a paz mundial, né? Porém, chega um momento que até alguns estados hoje em dia têm esse dilema, que será que vale a pena você combater uma organização quando ela já é muito forte, como o Estado Islâmico, ou é melhor você ter alguma informação por espionagem e no momento que ela está apenas como uma ideia, já combater naquele momento, inibir a sua criação. Nesse momento, tem até uma frase de um dos seus agentes que ele fala que eles estão rastreando todas as câmeras que tem Wi-Fi no planeta. Celulares, laptops, tudo que está conectado ao satélite são os olhos e ouvidos da SHIELD. A SHIELD, então, ela se propõe a ser nessa hora o Big Brother, um verdadeiro Big Brother. E é isso que ela vai ser, uma agência que antes era de combate se transforma em uma agência de espionagem. Se hoje a gente tem uma CIA que tem um aporte de uma espionagem tão forte, imagine uma agência supranacional, como que seria essa espionagem, né? Pode passar. Bem, a Hydra que eu falei, a Hydra é outra organização que a SHIELD criou para combater, né? É uma organização ocultista, nasceu dentro do nazismo. Enquanto o nazismo estava preocupado com a hegemonia da Europa, com a conquista dela, a Hydra ela já pensava numa espécie de globalismo da época e em criar uma nova ordem mundial. E aí a Hydra, na verdade, é Hydra, né? Não é um acrônimo, tem a ver com a Hydra da mitologia grega. É um dos 12 trabalhos de Hércules. Quando o Hércules corta a cabeça da Hydra, nascem duas. Só que no trabalho de Hércules, quando ele cortou a cabeça, ele queimou para não nascer outra. A SHIELD não fez isso. Nasceram 2, 3 cabeças e dentro da própria SHIELD. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, um trechinho do filme, que vai mostrar um pouco dessa relação entre a Hydra e a SHIELD. Pode mandar. Jesus, apaga a luz. Or shall take its place. Prove. Accessing archive. In 1972, I received a terminal diagnosis. Science could not save my body. My mind, however, that was worth saving. On 200,000 feet of data banks, you are standing in my brain. How did you get here? Invited. This Operation Paperclip after World War II, Shell recruited German scientists with strategic value. Thought I could help their cause. I also have my own. Hydra died with the Red Skull. Cut off one head. 2 more shall take its place. Prove it. Accessing archive. Hydra was founded on the belief that humanity could not be trusted with its own freedom. What we did not realize was that if you try to take that freedom, they resist. The war taught us much. Humanity needed to surrender its freedom willingly. After the war, SHIELD was founded, and I was recruited. The new Hydra grew, a beautiful parasite inside SHIELD. For 70 years, Hydra has been secretly feeding crisis, reaping war. When history did not cooperate, history was changed. That's impossible. Shield would have stopped you. Accidents will happen. Hydra created a world so chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom
to gain its security. Once the purification process is complete, Hydra's new world order will arise. We won, Captain. Your death amounts to the same as your life, a zero sum. Jesus. Então, esse vídeo a gente consegue ver que tem uma relação muito grande dos dois, desde o começo. A Hydra estava dentro da SHIELD desde que começou a pisar a cabeça. E desde o começo eles fizeram um projeto chamado Projeto Insight, que culminou na última etapa de avanço da SHIELD. Espionagem, ela chegaria a um ponto em que ela tentaria o controle total das nações. Como seria isso daí? A ideia por trás da SHIELD seria combater o terror com o temor. Você conseguiria ter um controle total de todo mundo, porque eles fariam, né, claro, com toda a imaginação que eles têm, 3 aeroporta-aviões que estariam monitorando toda a Terra. E seria, eu acho, o projeto de sonho de consumo do futuro governador do Rio, que ia ter de fato uma arma apontada para a cabecinha de todo mundo. Então, se você fizesse alguma coisa seja errada, ou na iminência de fazê-la, teria uma arma apontada para você. Mas seria na iminência de fazer. Como a Hydra estava infiltrada, ela, na verdade, ela tinha outros propósitos. Ela já de cara mataria pelos quadrinhos 20 milhões de pessoas, acabaria com todos os inimigos e traria uma nova ordem mundial para eles, né? Então, esse projeto Insight, ele traz um outro insight para a gente, que é um questionamento, talvez. Será que vale a pena a gente trocar a paz e o fato de ter segurança, que hoje em dia nós não temos muito, em troca da nossa privacidade? Muitos acreditam que sim, né? Tanto que hoje a gente é muito espionado, mesmo às vezes não sabendo, mas alguns aplicativos dão informação, o Wikileaks está aí provando que isso de fato acontece. E a sociedade, às vezes, acreditou que isso valia a pena. Privacidade não é tão importante assim, pode ler o que eu estou escrevendo. Mas é a liberdade. Porque no momento que tem uma arma apontada para a cabeça de todo mundo, a gente perde a nossa liberdade. Então, esse é o questionamento. Será que vale a pena a gente dar tanto poder a uma instituição? Porque lembrando um pouco de Aristóteles, né? Quando a gente tem um governo, uma forma de governo muito concentrada e que tem uma pessoa virtuosa naquela forma de governo, nós teremos certamente, para Aristóteles, a melhor forma. Nós teremos a monarquia, será muito virtuoso e benéfico para todo o bem comum da sociedade. Mas se o sucessor for a Hydra, se o sucessor for uma pessoa que é tirana, será que vale a pena concentrar esse poder tão grande nas mãos de uma instituição ou de uma pessoa? Pode passar. Bom, voltando ao Capitão América, né, que nós nunca saímos dele. O Ceará, como vocês viram, né, a parte do filme é do Capitão América 2. Como ele escolheu um herói que é igual ao estado dele, o Ceará, não representa nada no Brasil, ele teve que pegar uma parte minha para apresentar um trabalho. Aí, faz isso, representado. Bom, voltando no Guerra Civil, Guerra Civil tem uma parte interessante, ele traz todo um debate político de intervenção governamental, né, que no 3, no Guerra Civil, eles começam com o Tratado de Sokovia, que é basicamente a estatização dos Vingadores. Então, enquanto o Capitão América acha isso um pouco errado, acha que estão tirando a liberdade deles, acha que não está certo, e está certo isso aí. Tem o Homem de Ferro, que acha que a responsabilidade deles deve ser transferida mesmo, que eles devem ser controlados de alguma forma. E todo o debate do filme se faz dessa questão. Tem, obviamente, aqui todos os personagens, tem uma parte mais falsificacionista, que temos com os olhos, interpretamos com a mente. Isso fica claro nos personagens, quando vai acontecendo, cada um tem o seu ideal, cada um vai escolhendo um lado. E a própria temática do filme já diz isso. Quando estava anunciando o filme, já tinha esse debate já. Qual lado você vai estar? Time Capitão América ou time Homem de Ferro? Então, fica bem claro esse tipo de coisa no filme. Também tem o Capitão América, tem uma passagem do filme, ele deixa bem claro uma questão de public choice, no que ele fala que os ideais das pessoas, que eles vão ser controlados por um governo, né, e esse governo é controlado por certas pessoas que têm certos ideais e que esses ideais mudam
ao longo do tempo, né? Os ideais vão mudando. E também outras questões como, e se a gente quiser ir para um lugar e eles não deixarem? Se a gente não quiser ir para um lugar e eles fizerem a gente ir e tudo mais, contra a nossa liberdade, contra a nossa vontade. Se a gente chegar atrasado nos lugares por causa do atraso que tem, desse tipo de coisa. Pode passar, Renan, por favor. Não, pode deixar pra lá. Bom, então tem toda essa divergência e essa discussão que fica, no filme fica bastante polarizado e no cinema também a gente pode acompanhar um pouco. E várias questões interessantes. Os dois lados mostram argumentos legais e mostram argumentos válidos, então essa discussão é muito interessante no filme. E aborda toda uma percepção dos civis, dos líderes mundiais, dos próprios heróis, sobre os ideais deles mesmos, né? O nosso Capitão Hayek, né? A amante da liberdade, né? Do individualismo, e o nosso Iron Keynes, intervenção governamental. Então, né, no filme deixa todo esse debate que tem na economia em si, que é os ideais diferentes e esse embate legal que acontece. Então, a gente consegue linkar bastante com a nossa matéria, inclusive, que tem as pessoas que acreditam na intervenção governamental, tem as pessoas que acreditam no Estado mínimo, tem os caras que são anarquistas total e beleza, e os comunistas, né? Não precisa falar nada, né? Deixa ele abaixo. Então esse filme é bastante interessante. Se vocês puderem assistir, assistam de novo. Se quem não assistiu, saia da sua ignorância e assista, prestando atenção nesses pontos. Por favor. Bom, vou falar um pouco sobre Wakanda, que é a terra do Pantera Negra. E lá você pode ver que é uma terra localizada na África, né? Vou mostrar o mapa daqui a pouco. E é um país extremamente tecnológico, e nele você pode fazer uma relação com a República de Platão, em que lá você tem as três classes, né, bem separadas, que é uma monarquia. Esse é o rei T'Challa, que é a classe de ouro, né, e além disso ele tem os conselheiros, né, que são as pessoas mais velhas. As mulheres da guarda dele, que são a classe de prata, que fazem segurança, são corajosas, e a classe de bronze, que são os camponeses, os trabalhadores, são as pessoas que carregam o trabalho no país. Pode passar. Aqui você vê que o Wakanda fica no meio da África, aqui, mais ou menos do lado oeste, né? Leste, né? E aí ainda mais o Platão, relaciona mais com o Platão por ser um país longe de tudo, né? Isolado totalmente. Não tem fronteira com o mar. E como é que eles se tornaram tão ricos e tecnológicos assim? Foi por causa do Vibranium, que é um mineral, um metal que veio do espaço. E só eles têm lá. E com isso eles conseguiram desenvolver bastante. É um metal raríssimo que ele absorve todos os tipos de vibração, seja som ou energia cinética. E eles são extremamente protecionistas. Ninguém nem sabe que o Wakanda é tão tecnológico assim. Para eles é um país pobre, igual qualquer outro da fronteira africana ali, perto deles. E como é que eles conseguiram? Isso não faz nenhum sentido eles se tornarem tão tecnológicos e ricos simplesmente por ter um recurso mineral sendo isolados do mundo, né? A gente pode ver que como que você vira tão tecnológico e rico sem conseguir fazer comércio com ninguém, né? Simplesmente por ter um recurso mineral em abundância muito valioso. A gente pode fazer uma relação com a Venezuela, que é um país que tem muito recurso natural, protecionista, e onde é que eles foram parar hoje, né? E... mais alguma? Não. Acho que é isso. Sempre Wakanda. Bom, Motivo. os vilões. Bom, tem os 3 filmes dos Vingadores, que é o grupo que gerou a discussão da Civil War, que era se eles iam ser estatizados ou não. Pode passar.
Bom, um dos vilões, o primeiro é Locke. John Locke. Ele tem um senso de que a humanidade precisa ser governada. A liberdade da humanidade vai culminar, vai levar a humanidade ao próprio caos. Pode passar o próximo. Esse é o Ultron. Ele só quer destruir o mundo. Parece um pouco com o socialismo. Vai lá. Bom, e temos o Tio Thanos, que é o mais interessante entre os três. Pode passar. Bom, primeiro a gente tem aqui um quiz. A gente vai passar algumas frases e vai perguntar para vocês quem disse a frase: o Thanos ou Malthus? Aí, assim você passa. O equilíbrio perfeito, como tudo deve ser. Thanos ou Malthus? Essa é fácil. Pode. Olha que essa é fácil. Essa foi fácil. Tá. Se esquentarem. Isso é só para aquecer. Se a atividade humana não for destruída pelo medo ou pela tirania, os medos de subsistência logo aumentarão além das necessidades. Porra! Malta. Para mentes de um certo tipo, não existe nada tão cativante como a simplificação e a generalização. Não, isso aí. Thanos ou Malthus? Malthus. Esse universo é finito, os recursos são finitos. Malthus. Pode passar? Thanos. Só o tamanho atrás. Tá. Parece que é uma das leis inevitáveis que alguns seres humanos sofram pela miséria. Essas são as pessoas que, na loteria da vida, fracassam. Thanos ou Malthus? Malthus. Se a vida não for controlada, ela parará de existir. Malthus. Thanos ou Malthus? Malthus? Bom, vou falar brevemente aqui sobre a armadilha malthusiana. A gente já estudou o Malthus, mas vamos dar uma relembrada. Bom, para Malthus, a produção era limitada pela natureza, porém o crescimento populacional continuaria levando até uma queda do desenvolvimento. Bom, a gente sabe que das leis dos rendimentos marginais decrescentes, que é um jogo de soma zero, os recursos são finitos, não se gera riqueza, só gera distribuição. Para Malthus, nós tínhamos duas maneiras de evitar isso: as preventivas, que diminuíam o índice de natalidade, e as positivadas, que eram guerras e epidemias. Só que Malthus não defendia nem guerras nem epidemias, só que eles achavam que não eram necessariamente boas, mas inevitáveis. Eram acontecimentos que viriam a surgir. Um exemplo foi a peste negra. Que dizimou quase metade da Europa, e aqueles que sobreviveram de fato tiveram um ganho, por assim dizer, porque metade da população estava morta. Aí gerou aumento de salários e tudo mais, e quem sobreviveu de fato teve uma espécie de ganho, mas isso foi apenas a curto prazo. Mais pobres tendem a ter mais filhos que devem ser impedidos. Tinha uma lei na época de Malthus que ele foi totalmente contra, que era chamada Lei dos Pobres, se eu não me engano, que o governo ele dava uma moeda lá, esqueci o nome da moeda, para quem tivesse para o número de filhos e para quem estava desempregado. Ele era totalmente contra porque achava que isso gerava dois problemas: que os pobres tenderiam a ter mais filhos para usufruir desse benefício, e que se tivesse um emprego em uma determinada região distante, ele não se moveria para lá porque ele perderia o benefício desse programa. É o Bolsa Família da época. Bom, Malthus desconsiderou a tecnologia e se baseou apenas na produção agrícola e pré-industrial. Foi a falha dele. Ele não levou em conta a tecnologia. Na própria época de Malthus,
os chineses eles desenvolveram uma tecnologia básica que era usar ossos de peixes para duplicar a safra de arroz. Então, por ano eles tiravam uma safra, mas com essa tecnologia do peixe eles conseguiram tirar 2 safras por ano. E isso foi em 1700. Quer passar? Passar. Maltanos. Parece aquele dinossauro roxo, sabe? Esqueci o Barney. Barney? Bora lá. Você tirou. Vamos lá. Titã. Titã é o planeta natal de Thanos. No filme ele mostra esse planeta pra gente como um planeta lindo, maravilhoso. Todo mundo de barriga cheia, as crianças, todo mundo, a civilização em perfeito estado. Só que aos poucos vai gerando escassez, as pessoas estão ficando pobres, está levando geralmente a miséria. E ele propõe a ideia de genocídio, de matar metade da população do planeta dele. E, obviamente, a ideia é recusada. E ele mostra que o planeta dele virou Mad Max, virou pó. Infelizmente, eu tentei procurar uma coisa sobre Titã, mas para ver se tinham políticas keynesianas ou se eles eram socialistas para ter explicado o Mad Max, mas não achei não. Empirismo e indutivismo. É basicamente a metodologia dele. Ele se baseou simplesmente na experiência dele em Titã e quis jogar isso para o universo inteiro. Achou que o fato de ter ocorrido no planeta dele ocorreria em todo o universo. Bem idiota. A ideia dele é simplesmente trazer equilíbrio. A ideia dele básica, todo o pensamento dele é isso. Ele acha que a população vai passar da nossa linha de produção e isso vai gerar escassez, vai gerar miséria. E tudo que ele quer é tornar um equilíbrio, voltar a um ponto onde os recursos estejam acima do crescimento da população. Essa aqui é uma frase dele que define muito bem o pensamento dele. E escolhas muito difíceis exigem as motivações mais sólidas. Ele é extremamente motivado durante o filme. As motivações dele são fortes, são convincentes de que ele deve fazer isso. Ele sofreu demais no planeta dele, ele viu todos... Ele tentou essa ideia de matar metade da população do planeta dele, foi recusado. E de forma tirânica, ele queimou isso achando que é o bem para o universo. Igual a gente tem na nossa história. A gente tem diversos tiranos que tentam impor suas ideias achando que são certas, dos pontos de vista deles, a todos nós. Em vez deles pensarem em liberdade, em propriedade privada, eles querem impor o que eles acham correto para todo mundo. Essa aqui é uma frase que acho que a filha dele disse. Ele quer trazer equilíbrio ao universo, limitando metade dele. Planeta por planeta, massacre por massacre. Thanos, ele é dito como uma peste. Ele passa planeta por planeta, destruindo metade da população, de forma a trazer equilíbrio que ele imagina encontrar. Só que o universo é infinito e ele não vai ter tempo e nem condições de fazer isso para a vida inteira. Então o que ele propõe é juntar as joias do infinito, são essas bijuterias aí na manopla dele, que com um estalar de dedos ele vai transformar metade da população do universo em pó. Porque, igual eu disse, passar planeta por planeta para corrigir isso não vai funcionar. Uma coisa deve ressaltar que ele é totalmente aleatório de classes. Ele diz isso, que o genocídio dele não vai escolher por raças ou classes. É totalmente justo e imparcial. A probabilidade de você morrer é 50%, independente de quem você seja. Se você for Thanos. Pode passar. Presta um por favor. Bom, deixa eu usar ali. Vamos lá. A ideia de Thanos é essa aqui. Os recursos de forma aritmética e a população de forma geométrica. A ideia dele toda é baseada nisso aqui. Ao longo do tempo,
a gente vai percorrer para cá até a gente chegar num ponto onde a gente vai ter escassez de alimentos. A ideia que ele propõe é o quê? Dividir a população em dois. Vou fazer isso aqui. É idiota, né? Vai gerar o mesmo problema, olha aqui. Vai gerar o mesmo problema, mas só você jogou para os braços. Não, a ideia dele é essa, dividir metade da população em dois. Faz sentido? Não faz sentido. Tá, aí a gente vai pensar, tá, mas e se ele dobrasse os recursos? No pensamento dele era isso que geraria. Então se ele dobrasse os recursos, multiplicasse os recursos por 2, ele geraria a mesma escassez que ele acredita que existe. Então, metade da população seja errado, o pensamento dele, o próprio pensamento dele ele já está errado. Dobrar os recursos também seria totalmente errado. Quando que, mas se você pensar bem, o que a gente encontra hoje seria algo como isso aqui. A população de fato cresce um pouco de forma exponencial, não tanto quanto o Malthus previu, não era desse jeito. No pensamento dele a gente teria mais de 10 milhões de habitantes, mas hoje a gente só tem cerca de 7. Mas de fato é um crescimento assim, mas a expectativa do Malthus é essa aqui, dos recursos. Mas ele desconsiderou a tecnologia. O que a gente tem hoje em dia seria algo mais acima. Nossos recursos nós estamos usando os nossos recursos de forma mais eficiente. Vou só tomar uma água aqui que eu até cansei. Entendi louco. Mas o que a gente encontra é isso aqui. Nós usamos os recursos de forma mais eficiente. Então, tudo que vocês imaginarem, plástico, petróleo, plantar arroz, igual eu disse da China. Titã louco. Não precisa explicar, né? O cara acredita nisso aqui, é louco pra caralho. Era o nome que deram pra ele. Bom, e o que seria necessário para derrotar Thanos? Os Vingadores? Pra quem viu o filme, viu que não deu certo. Chamar o Batman? Também não vai dar certo não. Eu acho que para derrotar Acho que ia chamar o Flash. Acho que também não. Eu acho que você só precisava de uma caneta, 3 gráficos e um estudante de economia. O que a gente poderia fazer com Malthus era... com Thanos. Eles são iguais, né? A ideia seria por trás do Thanos era o seguinte, era de que ele usasse a manopla dele do infinito, que ele acredita ser o suficiente para instalar os dedos e matar metade da população, era simplesmente melhorar os recursos. Se ele acreditava tanto nisso aqui, isso aqui ia refutar ele. Ele só precisava melhorar os recursos de forma exponencial, melhorar os índices de liberdade econômica, melhorar a propriedade privada, realmente dar liberdade às pessoas. A história não mostrou isso. Quanto melhores foram os nossos índices de liberdade, mais ricos ficamos. Thanos e Malthus acreditam no jogo de soma zero. Essa é a falha deles. Eles não levam em conta que nós geramos riquezas. Nós melhoramos tudo que a gente tem. Pode passar. Bom, aqui na verdade é só uma sacanagem que nós fizemos. O Doutor Estranho e nosso amigo e amado Keynes. Pra quem assistiu o filme do Doutor Estranho, vou fazer aqui. Tem uma parte lá do multiverso em que tudo acontece, né? O prédio vira ao contrário, a rua desloca uma da outra, o carro vai para baixo, o carro vai para cima, e parece. Acontece de tudo. Inclusive, a poupança sumir.
Acontece de tudo, na verdade. É só a sacanagem que a gente fez. Porque como tem essa... Não sei se todo mundo... Quem viu o filme aqui? Acontece esse tipo de coisa, né? Quem não viu o filme, assista, que você vai saber exatamente, né, o pensamento do cara que fez o filme e o pensamento de quem. Como é que as coisas acontecem desse jeito, como é que os trens somem dessa forma, como é que um carro vai para baixo e some do filme e acontece desse jeito. Bom, o tempo de vocês está acabando. Se por um acaso sobreviverem ao final do nosso trabalho, assistam os filmes com as nossas ideias, com o que a gente propôs aqui, porque é bem interessante. Os filmes são legais, apesar de ser muito nerd. Então, essa mensagem eu tenho para deixar para vocês. Acabou.